Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Verdade Religiosa. Já tem um bom tempo que eu não gravo vídeo, meus irmãos. Mas eu espero que venha sempre uma boa revelação para que eu comente com os irmãos aquilo que Deus põe no meu coração através das Escrituras Sagradas. A meditação é sobre Abraão. Deus aparece para Abraão em Gênesis 12, né, pedindo para ele sair de Harã para ir para Canaã. Deus fala que vai fazer de Abraão uma grande nação, vai abençoar ele, vai engrandecer o nome dele, ele vai ser uma bênção, e vai abençoar os que abençoarem Abraão e vai amaldiçoar os que amaldiçoarem Abraão, certo? Abraão sai de Harã e chega em Canaã. Aí Deus diz para ele: essa terra eu vou dar a ti. Só isso que a Bíblia relata. E aí ele oferece um altar ao Senhor. Aí houve fome naquela terra, Abraão desce para o Egito. Fica um bom tempo no Egito. Sabemos que lá o faraó toma a Sara, né? Abraão já previa que por Sara ser muito bonita, com certeza faraó ia tomar ela. Ele, com medo de não morrer, falou para Sara: Sara, fala que você é minha irmã. Aí realmente o faraó toma a Sara e Abraão tem ovelhas, tem jumentos, tem jumentas, né? Tem ali alguns animais dados. Creio que também o faraó chegou também a dar para ele algumas riquezas, né? Aí depois disso, Deus fere a Faraó para que Faraó devolva a Sara, né? Fere a Faraó em sua casa com grandes pragas. Aí temos no capítulo 13, que Abraão sai enxotado do Egito. Aí Abraão é muito rico, Ló também. Aí há contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Aí Abraão fala: aparta de mim, né? Porque somos irmãos. Haja contenda entre mim e ti. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Aí maravilha. Aí Ló olha para as campinas do Jordão, lugar bem regado. Ló vai para lá. E quando Ló se aparta de Abraão, Deus novamente fala para Abraão: Abraão, olha para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente. Essa terra que eu vou dar a ti e a tua descendência. Aí passa-se um tempo. Depois a guerra entre 5 reis contra 4, né? Porque existia um rei poderoso chamado Kedorlaomer. Esses 5 reis não queriam mais servir ele. Aí ele pega mais 3 reis e vão fazer guerra contra esses 5. Contra os reis de Sodoma e Gomorra. Aí sabemos que esses reis invadem a terra. Aí quem está habitando ali em Sodoma, Ló. Aí esses reis levam Ló cativo com a sua mulher, com suas filhas, com todos os bens. Aí alguém chega e alerta Abraão: Abraão, levaram o teu sobrinho. Abraão chama ali seus 308 servos, arma eles e ele vai de encontro a resgatar Ló. Abraão vence aqueles reis e resgata Ló, né? O que quero dizer, meus irmãos, é que se você ler de um capítulo para outro, nós temos o costume de ler a Bíblia rápido. E quando nós lemos a Bíblia rápido de um capítulo para o outro, a gente não tem noção de tempo, né? Do tempo que se passa de um capítulo para outro. Não é simplesmente dias, não, meus irmãos. De um capítulo para o outro pode se passar meses, pode se passar anos ou até mesmo muitos anos. Mas o que chama a minha atenção é que Deus falou com Abraão em Gênesis 12, né? Abraão sai de Harã e vai para Canaã, não sabe o tanto de tempo que ele levou para chegar em Canaã. Aí ele desce no Egito, aí Faraó tomou a Sara, aí Deus vai lá e fere Faraó, mas Deus não falou nada com Abraão, mas se vê o zelo de Deus com Abraão e com Sara, porque Deus fere a Faraó por causa de Sara, para que Faraó devolva a Sara. Aí Abraão sobe do Egito e ele e Ló tem muitos gados, aí há uma contenda dos pastores de um e outro. Aí Ló vai habitar lá diante da cidade de Sodoma, e tem a guerra lá dos reis. Se nós formos meditar, meus irmãos, isso pode ter levado anos, né? Anos até Ló prosperar, até haver guerra entre os reis. Mas só que quando há a guerra entre os reis, né, que levam Ló cativo, Abraão, ele não fica com os braços cruzados, ele vai lá e vai guerrear contra os reis para libertar seu sobrinho Ló. E liberta. Aí depois de muito tempo depois, Deus vai aparecer para Abraão e falar: Abraão, não temas, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão.
E Abraão vai argumentar ao Senhor. Senhor, o que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer. Eis que não tem me dado filhos, e o nascido da minha casa vai ser o meu herdeiro. O Senhor fala para ele, não, esse não será o teu herdeiro, mas o que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Sai para fora e conta as estrelas. Você as pode contar, porque assim será a tua descendência. Aí passa mais um tempo, né? Depois é claro que Abraão fez ali um pacto, pegando animais, partindo no meio. Deus enviou uma taxa de fogo, né, consome aqueles animais, e Deus fez a aliança entre Abraão e ele. Aí o próximo capítulo é o capítulo 16. Só que do Gênesis 12 até o Gênesis 16, quando Sara está ansiosa, e Sara age precipitadamente, manda Abraão deitar com a sua serva Agar, e Agar concebe, e Agar começa a menosprezar Sara, e Sara vai falar para Abraão, Abraão, meu agravo seja entre mim e ti, minha serva pus eu no teu regaço, agora vendo ela que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Aí Abraão fala, é a tua serva, ela está em tuas mãos, faça o que for bom aos teus olhos. Ela vai aflige Agar, e Agar foge, né, ali, e o anjo encontra com Agar, de onde vens para onde vais? Ah, eu vou fugir da face da minha senhora. Vai e volta para tua senhora e te humilha, porque você tem um filho no teu ventre, ele vai chamar seu nome Ismael, e dele vai vir muitas nações, ele vai ser homem feroz, ele vai habitar entre os seus irmãos, e a espada dele será contra todos, todos contra ele. Aí nisso, Abraão já está com 86 anos. Quer dizer que haviam passado já, desde Gênesis 12, quando ele tinha 75, então já passaram já 11 anos, só para você verem a diferença de tempo, né? Desde Gênesis 12 até o Gênesis 16, já são 11 anos. E Deus falou apenas com Abraão em Gênesis 12, né? Poucas coisas, quando ele sair fazendo promessas. Depois Deus fala com ele em Gênesis 15, né, que é o escudo dele, o galardão dele, e que é das entranhas dele mesmo que vai vir a promessa. Aí Deus só vai falar depois com Abraão, quando Abraão tiver com 99 anos, em Gênesis 17. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, com todo esse meu ensejo? Deus falava pouco, antigamente, mas as pessoas guardavam aquela fé no coração. Elas guardavam muita fé. Elas viviam segundo a vontade de Deus. E Deus falava pouco com elas, elas davam crédito, né? Elas viviam pelo que Deus falou para elas. Elas viviam com fé em Deus e nas promessas de Deus, mas elas viviam com intensidade. Hoje Deus fala muito. Fala muito. Se nós formos a semana toda para os cultos, Deus está falando em todos os cultos através de sua palavra. Só que a fé não é a mesma. Porque Paulo fala que o que marca essa geração é a apostasia. A apostasia é o pecado de se desviar da fé, né? E eu costumo dizer que só se desvia de um caminho que andou por ele. Então, se desviar da fé é alguém que andou no caminho da fé e está se desviando do caminho da fé. Mas como pode, meus irmãos? No Velho Testamento, Deus falava pouco, mas eles viviam com tanta intensidade a fé em Deus e a fé nas suas promessas, né? Que Deus falava algo aqui, depois demorava muitos e muitos anos para Deus falar de novo. Mas eles viviam com intensidade. E hoje Deus fala tanto, fala tanto, fala tanto, e a fé não entra no coração. E o povo vive uma vida relaxada, uma vida sem temor. Por que isso? Isaías diz em 53, verso 1. Isto é, o versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então o problema, meus irmãos, é que por mais que o povo ouça, o povo não dá crédito à pregação. O povo dessa geração são buscadores de bênção. Eles querem bênção. E se a bênção não chega, eles relaxam e até se desviam. O relacionamento com Deus é o relacionamento do dar e dar. E se Deus não der... lá em Hebreus 4, versículo 2 diz
que por mais que Moisés falou com eles, diz que a palavra da pregação estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Eles ouviram, mas não ouviram com fé. Ouviram, mas não deram crédito. Então, o que acontece, meus irmãos? Né? Só que eu vejo na história de Abraão, quando Deus fala com Abraão, Deus fala em Gênesis 12, depois Deus fala em Gênesis 15, aí Deus não só fala mais... Abraão fala assim para Deus, mas como que eu vou herdar isso? Aí Deus fala, então tá bom, faz um sacrifício. Aí Deus agora apareceu em Gênesis 17. Agora Deus vai pedir e exigir a Abraão e a sua descendência a circuncisão. Deus ele vai, ao tempo, cada vez mais se aproximando de Abraão. E conforme Deus vai se aproximando, Deus vai exigindo mais de Abraão. Né? Deus vai exigindo mais. Deus vai se apresentando cada vez mais. Deus não aparece com abundância para Abraão, porque eu posso aplicar que nós temos que viver da fé. Né? Viver da fé. Ele fala pouco, mas ele fica nos observando qual que vai ser nossas atitudes. Aí vamos supor que a gente vai vencendo os desafios da nossa fé. E vamos agradando a Deus. Deus vai cada vez mais se aproximando. Mas a partir do momento que Deus vai se aproximando, mas também Ele vai exigindo da gente. Quando realmente Deus tem um compromisso conosco e a gente realmente quer um compromisso com Ele, os nossos laços com Deus têm que se estreitar. Né? E não se alargar como está acontecendo. Então, pelas pessoas não buscarem se aproximar de Deus, a mesma coisa acontece. Deus também está ficando ausente delas. Mas a culpa é de Deus, não é das pessoas. Deus é com a gente o que a gente é com Ele. Eu aprendi isso em Salmos 18, 25 ao 26. Que com sincero te mostrarás sincero, com benigno te mostrarás benigno, com puro te mostrarás puro, mas com perverso te mostrarás indomável. E Tiago 4, versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aprendi uma coisa. Deus está sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Quem se afasta de Deus somos nós. É por isso que Tiago fala, chegai-vos, vós, chegai-vos a Deus. Ele chegará a vós. Deus nunca saiu do lugar, ele está no seu santo trono. Então, somos nós que decidimos se afastar dele. Aí, quando nós estamos bem longe dele, porque nós mesmos decidimos se afastar de Deus, nós falamos, nossa, como eu sinto que Deus está longe de mim. E realmente está, porque você mesmo que decidiu se afastar dele. Mas a partir do momento que você resolve se aproximar, como diz em 2 de Crônicas 7,14, se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter os seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei da terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se eles fizerem isso, né? Aí quando leem, já leem afirmando, ele vai fazer isso, não. Ali é se o povo fizer isso. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter os seus maus caminhos, aí eu vou fazer. Ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e vou sarar a terra. Se o meu povo, porque a coisa mais difícil nos dias de hoje, meus irmãos, é o povo encontrar espaço para orar. Não dá, é muita correria. O povo tem que trabalhar, o povo tem que fazer hora extra, o povo tem que encher o bolso de dinheiro, mas estão vazios espiritualmente. O povo está mais focado nas coisas dessa terra do que nas coisas do céu. O povo diz, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas o povo só fala, mas não vive essa verdade. O povo não quer viver essa verdade. É fácil eu pregar, irmãos, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas estamos mesmo fazendo isso ou só ficar só no argumento? Porque falar é fácil, quero ver fazer. Quero ver realmente colocar o reino de Deus e a sua justiça. Porque muitos falam, mas poucos vivem essa verdade. Então tá aí, apenas uma meditação. Será que a gente se apostar quando Deus fala demais e a gente não dá crédito? Ou precisa Deus falar pouco para gerar em nós a sede? Deus, volta a falar comigo, porque faz tempo que o Senhor não fala comigo. Nós temos que viver coerentemente. Nós temos que dar crédito ao que Deus fala conosco. Vivemos do que Ele fala e vivemos das suas promessas. Não sermos negligentes. Somos nós que decidimos nos afastar de Deus, mas Ele continua no mesmo lugar.
Deus falava tão pouco no Velho Testamento, mas as pessoas viviam com tanta intensidade. Só que hoje Deus fala tanto e o povo não dá crédito. O povo ouve, mas não ouve aquilo com fé. Vai para a igreja como... deixa eu ir para a igreja porque eu tenho que cumprir a minha parte religiosa e espiritual. Aí deixa eu ir para o culto porque na semana ainda não fui. Preciso ir. E por ir. Né? Para consciência ter um pouco de paz. Mas intimidade mesmo, compromisso mesmo verdadeiro, é aquilo mesmo, os cultos mecânicos, né? Cultos que só vão para cumprir a agenda da semana. Mas será que é a mesma intimidade que eles têm? Ou a intimidade com Deus foi embora faz tempo? A palavra entra por aqui e sai por aqui, né? Então a culpa é nossa. Deus não ficou falando todos os dias com Abraão. Deus falou por um tempo e ficou de olho em Abraão. Passou-se anos, Deus falou de novo. Para que Abraão entendesse melhor a reta da promessa. Abraão, é assim que eu vou fazer. Não é da maçã de Eliezer, é das tuas entranhas. Das minhas entranhas? Aí quando Sara manda ele habitar com Agar, coabitar com Agar, então se é das minhas entranhas, se eu então gerar um filho de uma escrava, então saiu das minhas entranhas. Mas não era. Aí no 17, Deus fala claramente, não, Abraão, é da sua mulher Sara. É dela. Tanto é que no capítulo 17 ele fala, mas como eu, com 100 anos, vou dar a luz. Perdão, eu com 100 anos vou gerar um filho de minha mulher que tem 90. Aí Deus fala assim, e o nome dele vai ser Isaac. Então Deus apareceu para explicar para ele como que vai ser realmente, porque parece que ele não está entendendo. Mas Deus aparece para ele para esclarecer, e Deus aparece para ele cada vez mais nitidamente. Deus aparece cada vez de uma forma mais abrangente, ao ponto dele descer do céu em Gênesis 18, ele mais 2 anjos, né? Para falar com Abraão, fácil é fácil, mas Deus ele vai se aproximando aos poucos. Deus falou pouco, e Deus vai se aproximando de Abraão aos poucos. E cada vez que Deus vai se aproximando de Abraão, é onde Deus mais exige. Guarda isso no teu coração, né? Fica para tua meditação em nome de Jesus.